dia 10 de agosto de 2021, continuando nossos estudos do livro A Realização da Unidade, de Joel Salomon Goldsmith. Estamos na parte 2, no capítulo 4, com o subtítulo A Consciência Deshipnotizada vê a realidade. Ou seja, a consciência limpa vê a realidade, a pureza da vida. Antes de entrar neste assunto, é preciso deixar bem claro que Joel, ao longo de sua trajetória, com mais de 35 livros, 35 anos de trabalho, curando e ensinando a como chegarmos à percepção consciente de Deus, Joel deixou bem claro que não queria que se formasse uma nova religião ou outra religião, porque não se tinha necessidade, porque os estudos deste trabalho do caminho infinito é um estudo para se chegar à infinitude da percepção consciente desta presença do Espírito onipresente, onisciente, onipotente. Ou seja, percepção do invisível e manifesto. Tá? E o que mais chama a atenção que este trabalho já está pronto. Este trabalho já está pronto. Então, este trabalho é um trabalho que o que cada canal, cada praticante que vem estudando esse material, estudando a explicação de quem estuda, que quem medita, quem pratica os ensinamentos do caminho infinito, que para entender o que significa nas entrelinhas o que o Joel escreve. Deixou em suas palestras, nos tapes de vídeos, canal do Regis Brother, canal da Rosilda, pessoas que estão falando deste assunto e que trabalham incessantemente postando vídeos e na Inglaterra, na Austrália, no Havaí, Kaluuya, em outros lugares, compartilhando e ensinando e explicando, porque ensinado já foi, né? Ensinado já foi desde 2000 anos atrás, meus irmãos. 2000 anos atrás já foi ensinado tudo aquilo que a humanidade precisa saber para ser feliz, para ser próspera, para ser alegre, para ter amor incondicional. Tudo aquilo que a humanidade precisa para sair de uma vida difícil já foi ensinado há 2000 anos atrás. Porém, a humanidade não entrou na cabeça. Está totalmente hipnotizada. Então, este capítulo ele vai retratar bem o que a gente está dizendo aqui nesta introdução deste estudo hoje. É muito difícil você explicar o que você sente para as pessoas que estão hipnotizadas. As pessoas não entendem o que você sente. As pessoas acham que você não está nem aí com elas. As pessoas acham que você não quer saber. Por quê? Porque elas vivem numa frequência totalmente diferente da sua frequência. Você está sentindo amor, você está sentindo a união. A pessoa está vibrando no medo, na falta, na carência, na limitação. Ela quer ter poder sobre a situação e você não quer isso. Você está vibrando numa outra frequência. Então a frequência que você está vibrando na sua consciência é que todo mundo merece ser feliz, que o reino de Deus é dado a todos nós, pois a vós é dado todo o poder, o reino é dado ao Filho de Deus. Então as pessoas não se sentem filho de Deus, as pessoas estão separadas. Então se elas estão separadas, elas têm conflitos. Conflitos contra quem? Contra elas mesmas, porque é o campo eletromagnético. Tudo vibra se a pessoa emana uma frequência. Essa frequência ela tem que retornar igualmente para você. Porque você vibrou, você acreditou, você acredita que as pessoas são contra você, você acredita que o mundo é contra você, que você não tem oportunidade, que você não tem, porque é o imprint que nós recebemos, todos nós humanos recebemos, ao longo da história deste planeta. Este planeta aqui está em evolução. Este planeta aqui está acabando a era da dificuldade deste planeta crescer, pois o imprint já foi dado 100 mil vezes mais a partir de 2007.
100 mil vezes mais 2012. E assim vai. A polca vai apertando, o parafuso vai apertando e o planeta girando mais rápido. E a frequência mais rápida. Então, esse ensino do caminho infinito nos ensina a ter uma unidade, uma união com todo esse órgão vivo que a gente está dentro de uma bola, um órgão vivo, a gente está dentro de Deus, a gente está dentro da consciência una, dentro da consciência universal, que é amor incondicional, alegria, prosperidade, abundância e tudo de bom. Certo, meus irmãos? Então, quem não quiser, que é o livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio. Uma outra coisinha que eu quero falar também sobre isso é que assim, existem escolhas. Então, praticamente diz assim, porque fulano escolheu um outro caminho. Não existe um outro caminho a não ser da unidade. Independentemente que você faça qualquer trabalho na vida relacionada ao Cordeiro, não existe individualidade, existe unidade. Então aquela pessoa que escolheu a individualidade, ela existe no caminho da iluminação espiritual, que é a pessoa sozinha ir para dentro de si para encontrar a verdade. E isto, inicialmente, é a pessoa sozinha. Não existe grupos de iluminação, não existe. Não existe grupo que vai chegar todo mundo à iluminação. Não. Grupo de estudo, já vou aqui também dizer o que eu acho do grupo de estudo. Grupo de estudos é para ter ali pessoas que trocam ideias, pessoas que conversam sobre esse assunto a maior parte do tempo, porque elas não têm com quem conversar, não têm com quem trocar informações ou dúvidas do que elas estão sentindo, experienciando, da aplicação, do entendimento desses estudos na vida prática. Tá? Um grupo de estudo normal. Agora, um grupo de estudo que vai estudar profundamente isso, a gente vai pegar um conceito, vai aprofundar, vai meditar e cada um vai ter uma percepção. Por quê? Porque cada um tem uma crença, cada um tem uma mente, cada um está desenvolvendo. Então, a partir do momento que aquela pessoa chegou na verdade, a outra pessoa chegou, ela vai passar isso adiante, vai passar isso adiante para mais pessoas, e aí o nosso planeta vai chegar ao estado iluminado. Sem isso, não existe como chegar, meus irmãos, não existe como chegar. E a nossa civilização está num momento de crítico. Por quê? Porque escolhemos pela dor, infelizmente. A humanidade escolheu a evolução pela dor. Então, nos preparamos para as catarses, mas aqui nesses estudos nós estamos livres, porque estamos estudando a verdade, estamos meditando sobre a verdade, estamos preenchendo a mente com a verdade, a cada dia, a cada prática, a cada minuto, a cada hora, 3 minutos contemplando a presença de Deus. Certo? Então vamos para o nosso estudo aqui. Tá? Então é assim, o ego, ele tem 1001 explicações para dizer, não, eu entendi, agora eu vou fazer meu caminho, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá bom, gente, é livre-arbítrio, cada um tem seu livre-arbítrio, mas não existe outra forma se você não fazer, se você não divulgar a mecânica quântica, se você não divulgar os preceitos, os princípios da realidade, você agregará antimatéria, e essa antimatéria vai gerar uma problemática muito grande. Então, a informação, ela acumula. Se nós temos abstração, se nós estamos aprendendo, se nós estamos entendendo a realidade, nós temos de passar este conhecimento. Passar este conhecimento para os nossos irmãos que não sabem da verdade. E esses irmãos que são receptivos e que querem aprender. Os que não querem, tudo bem, eles vão ter o tempo deles, eles vão ir para um outro planeta, eles vão fazer a transição, vão ficar lá desenvolvendo, vão reencarnar em outro planeta, né? Planeta que esteja em evolução, né? Conforme a frequência, porque existe o eletromagnetismo e isso é lei universal.
Então, como eu já falei no primeiro momento, o trabalho Caminho Infinito já está pronto. Não existe organização, não existe religião com o Caminho Infinito, tá? Então, assim, gente, ó, vamos ter discernimento, tá? Porque tudo aquilo que está escrito, Joel já está explicando. A abstração nossa é para que descemos um pouquinho mais no vocabulário para entender, normalmente, para entender o que está sendo lido, o que está sendo experienciado aqui, que cada meditação, cada prática está descrita neste livro, no Praticando a Presença, na Arte da Meditação, no Caminho Infinito, Vivendo em Dois Mundos e assim por diante, no trabalho do Caminho Infinito, nas cartas de 1954, 55, 56, 57, 58. É um estudo vasto de Joel. Joel é um infinito. Então, esse estudo, gente, a gente não pode brincar. A gente não pode levar como assim, ó. Ah, hoje eu posso, hoje eu não posso, hoje eu tenho a minha família. Família é harmonia dentro do estudo. Joel vivia, ele e Emma, viajando para compartilhar a mensagem do Cristo para os estudantes. Ele não ficava em casa festejando. Joel não ficava em casa fazendo as coisas do mundo material, não. Ele ficava viajando. Ele teve um período que ele teve de se afastar dos estudos porque ele estava tendo um desdobramento da consciência, saindo do meio metafísico para o meio, para a consciência metafísica para a consciência mística. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer aqui, meus irmãos, é assim: qual o caminho que a gente escolhe? Se é o caminho do tal ou o caminho da matéria, o caminho do mundo, da mente carnal, do braço de carne, que todo mundo fala, né? É a realidade, braço de carne, mas estão escolhendo a vida material. Então, a matéria, quem origina a matéria? Não existe Deus e matéria. A matéria é Deus, mas precisamos estar em harmonia com esta presença. Porque isso é buscar o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Estar em harmonia, estudar, compartilhar os estudos, tá? Então, a zona de conforto é extrema. É extrema, extrema, extrema. Então, é escolha, meus irmãos, é escolha, tá? Eu, da minha parte, eu sei. Nós, da nossa parte, nós sabemos o que tem de ser feito ainda neste planeta, que mestres espirituais, irmãos de luz estão aqui, compartilhando, trabalhando para que se haja um mínimo grau de consciência elevada dentro deste planeta. Mas, pelo que se parece, está tendo uma resistência brutal em relação a isso. Existe nos dedos aqui, ó, quanto sente a natureza desta infinitude do amor incondicional. E que são chamados e que não estão nem aí dando bola. Porque tem os seus negócios, tem os seus problemas, tem as suas famílias, tem isso e tem aquilo e tem aquele outro. Pois é. Então ainda existe a zona de conforto, tá? O hipnotismo. Então a gente vai aqui trabalhar, falar e repetidamente falar. Agora, estamos esperando, tá? Estamos esperando a realização do todo para a gente ainda falar mais. E tem curso, e tem grupo de estudo agora, Consciência Infinita, que nós estamos deixando o link deste grupo aqui abaixo, gente. Outra coisa, o grupo de estudo, Consciência Infinita, não é um grupo de estudo para ficar ali olhando, para ficar ali vendo o que está sendo dito, olhando os vídeos, não. É um grupo para estudo, para estudar, é um grupo para compartilhar, é um grupo para absorver o que está sendo dito ali. Quem estiver passeando no grupo, infelizmente, sinto muito, mas vai ter que sair do grupo. Por quê? Porque não nos aceitamos mais. Quantas pessoas fazem a ressonância, 2, 3 meses desistem. Então, meus irmãos, a informação já está
tão declarada no mundo, está tão aberta pela internet, que não podemos mais aceitar a zona de conforto, meus irmãos. O povo da luz, ele não é um povo que aceita tudo. Não! Eles agem com prudência. E se nós que somos canais não estamos agindo com prudência, nós sofremos no nosso corpo as catarses disso. Então, nós temos que tomar algumas providências. E a gente começa a perceber quando a pessoa quer e quando a pessoa não quer fazer. Quando a pessoa está em todos os grupos e não se decide em qual vai ficar, qual estudo vai querer, porque ela não se sente firme, a base dela não está firme. Então ela precisa se retirar de tudo, se recolher e ir para dentro de si, para retomar esta base, sentir esta presença. Qual o caminho tomar? A centelha divina vai dar as respostas. Então, meus irmãos, assim, é a escolha. Qual a pílula que você quer tomar? A vermelha ou a azul? Vamos lá. A consciência deshipnotizada vê a realidade. O deshipnotismo é um estado de consciência que vê realmente, que vê o que realmente é. É a capacidade de vir, ouvir, provar, tocar, cheirar a realidade. É a capacidade de ver o pecado não como pecado, a doença não como doença, mas sim de ser capaz de separá-los da pessoa e perceber que estamos lidando com falsa aparência produzida pela crença em uma individualidade separada de Deus. Uma crença universal tão poderosa que opera como lei em nossa consciência, até detectá-la e expulsá-la, ou seja, até conhecermos a verdade de que nos torna livres. E quando nós conhecemos a verdade, qual caminho tomar? Essa é a pergunta a ser respondida. A única forma de conseguir isso é através da consciência espiritual. Em primeiro lugar, devemos saber o seguinte: não podemos curar uma doença, não podemos vencer a pobreza, não há nenhuma, não podemos superar a morte, não há nenhuma. A única coisa que podemos fazer é reconhecer que não estamos lidando com essas aparências ou sugestões como tais. Estamos lidando com o hipnotismo. Mesmo a chamada causa mental de uma doença é tão ilusória quanto a doença física. Se existe uma causa mental para uma doença física, como se afirma em alguns ensinamentos, a doença não é ilusão, uma vez que tem uma causa real. Nós, no Caminho Infinito, acreditamos que mesmo uma causa mental é tão ilusória quanto a doença física, uma vez que tudo o que existe na cena humana é da natureza da ilusão. A causa mental é tão ilusória em sua natureza quanto o efeito físico. Enquanto nós lutarmos contra a doença, enquanto nós lutarmos por um emprego, enquanto nós lutarmos pela aceitação das pessoas, nós estamos lutando contra a ilusão e nós estamos mergulhando ainda mais nesse hipnotismo, meus irmãos. Nós precisamos soltar. E o que o Joel está explicando aqui é o soltar. Solta a doença. Doença não existe. Vamos lá, vamos vibrar na alegria, no amor. Dentro de nós existe uma centelha divina, um átomo divino, que está pulsando, tentando vir à tona, mas o ego, a persona, não deixa. Então precisamos retira o Roberto de lado, tá? Bota o Roberto servir a centelha divina. O que a centelha divina vai fazer e o que o ego Roberto quer fazer? Ah, o ego Roberto quer ir para a praia, tomar uma cerveja, comer uma porção de peixe, mas a centelha divina quer estudar mecânica quântica, quer se aprofundar nos estudos de Joel, quer ler, quer meditar. E aí? O que você escolhe? Eu não falei que é escolha? Vou dar outro exemplo. A centelha divina quer estudar e compartilhar os ensinamentos. O ego, ele quer curtir o Dia dos Pais. É isso, meus irmãos, é isso. É isso que
a verdade tem que ser dita, a verdade nua e crua tem que ser dita. Então, enquanto nós tivermos na crença de que a gente faz a semana toda e a gente merece um finalzinho de semana para descansar, estamos ainda na ilusão. Por quê? Porque já foi dito que é preciso estudar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês, pensando em Deus, pensando na nossa unidade com Deus, porque naturalmente estamos separados. Por isso que existe a manifestação que existe nesse mundo. Falta, carência e os sentimentos, né, humanos, de amor humano. Ah, eu tenho um amor, mas tem um amor humano. Você quer que a pessoa lhe ame da forma humana de vida. Que você largue o que você está fazendo para passar um domingo falando besteiras. Falando coisas desse mundo. Falando contra o presidente, falando coisas de que está difícil. Toda a crença desse mundo. Vocês viram que a frequência é totalmente diferente desses estudos que a gente está passando aqui, que é totalmente diferente das coisas desse mundo. Por isso que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Por que esse mundo, por que o reino de Jesus não é deste mundo, gente? O que este mundo faz? O mundo é regido por quem? Pelo ego. Ego. O mundo real é o mundo de Deus. O mundo real é o mundo espiritual. Só existe o mundo espiritual. Nós estamos numa ilusão humana, numa ilusão da mente carnal, do braço de carne, do homem natural, como diz Paulo. A verdade é que tudo o que existe é Deus infinito e sua criação. Não há mais nada. Para compreender a realidade, devemos compreender que só o espírito é real, já que o espírito é infinito. Tudo que existe, então, deve existir do ponto de vista do espírito e está sobre a lei espiritual. Portanto, não estamos lidando com os efeitos físicos de causas mentais. Estamos lidando apenas com Deus se manifestando e expressando suas infinitas harmonias, e com a aparência, sugestão ou reivindicação de uma crença universal em uma individualidade separada de Deus, e de um universo à parte de Deus, e de uma individualidade e universo sujeito às leis materiais e mentais. Próximo subtítulo aqui, seguindo na mesma carta, no mesmo capítulo, capítulo 4. Este universo é governado por princípios. Então, nós estamos debaixo de princípios, debaixo de leis universais deste universo. Então, vamos ver o que Joel fala sobre os princípios. Você pode acreditar que existe Deus e a doença também? Não, né? Se existe Deus, não existe a doença. Se Deus é, a doença não existe. É aí que está a confusão. Não, é um castigo de Deus para o mundo. E então você está acreditando que Deus manifesta as coisas ruins. Não existe nada de ruim em Deus. Deus é. Simplesmente é tudo o que existe. Nós é que estamos criando esta ilusão. Por quê? Porque existe um imprint, desde o início desta era existe um imprint. E este imprint, meus irmãos, é para que a gente saia dessa zona de conforto, de acreditar, dessa inércia mental que nós acreditamos. Onde estaria Deus enquanto alguém está sofrendo? Olha aí as perguntas que Joel faz. Os pais humanos nunca permitiriam que uma criança sofresse de uma doença se pudessem evitá-la. Você deixaria seu filho sofrer? Então por que achas que Deus o faria? Então ele está dizendo aqui, se você está vendo seu filho sofrer, você vai deixar o seu filho sofrer? Tem pais que sim, né? Tem pais que vivem numa ilusão tremenda e deixam os filhos sofrer. Matam os filhos, que a gente está vendo isso hoje, né? Pai matando o filho. E assim por diante, né, meus irmãos? Então, é uma inércia, uma ilusão total da realidade. E o que acontece quando a gente julga, quando a gente vê que uma pessoa está fora da realidade, conversando sozinha, tendo as suas abstrações, a gente diz que a pessoa está maluca. A gente vai internar ela num hospício, numa casa de recuperação mental. Então, olha só o estado que está a humanidade. Eu já falei isso antes. Vocês acham que nós estamos certinhos,
que nós somos intelectuais e que nós somos a última pacote, o último pacote de bolacha. Não, nós estamos completamente em um hospício mental, uma doença infernal, enquanto nós não saímos dessa inércia total. E essa inércia nos leva à zona de conforto, à autossabotagem, tudo. Tudo, por quê? Porque quando a gente está bem numa coisa, a gente não dá bola para outra. E aí a gente quer melhorar espiritualmente. Espiritualmente é tudo, meus irmãos, é tudo. A gente deve soltar todas as coisas deste mundo. Não é que a gente não vai ter as coisas boas. Joel tinha muita coisa boa, mas o trabalho, quando a gente começa a conhecer a verdade, é incessantemente. A gente trabalha para Deus. A gente não nega esforço para Deus. Deus não precisa de nós. Deus é tudo. Deus está, pelo seu amor infinito, nos sustentando a cada minuto, a cada segundo, a cada nanosegundo aqui, nesta encarnação. Se ele faz assim, acabou, terminou tudo. Então, nos dedicamos nossa vida não ao mamon, a Deus. Não pode ser. Então aqui ele faz a pergunta, então por que acha que Deus o faria sofrer, né? Ou deixaria você sofrer? Não pode ser. Na realidade, nunca houve uma pessoa doente ou morta. Todas as que viveram desde o início de todos os tempos ainda estão vivas. Não poderia ser de outra forma. A menos que você aceite esta verdade, você é realmente um ateu. Ao menos que você aceite esta verdade, você é realmente um ateu e acredita que o mundo brotou do pó e que ele vai voltar ao pó. E Deus não existe. Mas podes acreditar nisso quando você observa a lei semelhante gerando semelhante em operação. Maçãs sempre provenientes de macieiras, repolhos provenientes de plantas de repolho. De repolho? É uma pergunta. Isso não pode ser acidental. Deve haver uma lei. Este não é um mundo acidental. Deve haver um princípio por trás disso. E esse princípio é Deus. Se existe um princípio, há alguma exceção a esse princípio? Ou seja, se o princípio de toda a criação é Deus, há alguma exceção além de Deus? Algum poder além de Deus? No nosso sistema de matemática, 2 vezes 2 são sempre 4. E nunca há qualquer exceção a isso. Cresce alguma coisa em macieiras, exceto maçãs? Ou laranjeiras, exceto laranjas? É só nós pensarmos um pouquinho, meus irmãos, o que o Joel está fazendo aqui. Dando exemplos, trazendo para nós exemplos simples das leis naturais, das leis essenciais, da essência. Primeiro capítulo da Gênesis. Primeiro capítulo da Gênesis é o mundo real. Criamos tudo à vossa imagem, à nossa semelhança. Tudo é a nossa imagem e semelhança dele, do todo. Existe um princípio governado, o universo. E porque há um princípio, uma lei divina, nada está fora do seu governo ou controle. Não mais do que as notas da escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Não há mudança em sua relação, umas com as outras. Nenhuma nota jamais tirou a outra da escala. Nenhuma nota jamais infringiu a outra. Nenhuma nota jamais tirou nada de outra nota. É exatamente o mesmo com os dígitos 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eles nunca saem de seus lugares de direito. Nenhum deles jamais tirou qualquer coisa um dos outros. Nenhum jamais excluiu o outro ou tirou partido do outro. Cooperação? Sim, eles têm cooperado para o bem comum. O que significa isso aqui? Cada ser humano tem dentro de si potencialidades, inteligências e uma mente para pensar. E uma centelha divina para tirar tudo o que ele precisa para transitar e viver o bem comum, ajudando e cooperando com todos os irmãos aqui dentro deste globo.
Mas o que a gente está vendo? Está vendo que há uma competição de egos, competição de desigualdades sociais que a gente vê por aí afora, né? Lugares de extrema pobreza, fome, miséria, doença, outros lugares com extrema fartura, lanchas, carros importados, hotéis de luxo e tudo mais. E o que significa isso? Isso é o bem comum? Não. Então é totalmente uma coisa separada, totalmente uma coisa distinta. Existe dois mundos. O mundo que a pessoa é próspera, rica, que se relaciona só com pessoas ricas, e o outro mundo é da pobreza, da miséria, da fome, da escassez, da desunião, da rebeldia. Então, isso não pode ser bem comum, meus irmãos. Isso não pode ser natural. Isso não pode ser normal no mundo de Deus. Então, este mundo, como a gente está explicando aqui, não estamos habitando um mundo de Deus, realmente. Estamos habitando uma ilusão, uma hipnose coletiva mundial. E esta hipnose leva a humanidade a uma doença extrema. Cultuando deuses, né? Fazendo mutilações de órgãos femininos, matando os animais de rua para comercializar como carne mais barata, cachorros. Então, gente, o que acontece, as coisas que acontecem não são faladas. Em nosso grupo de estudo, nós vamos abrir o jogo. Isso é verdade para a matemática e para a música. Como pode ser diferente do homem a quem foi dado o domínio sobre a matemática e a música? Por isso nunca houve um homem que tenha tirado outro homem da terra. Nunca houve um homem que tenha tirado outro homem de seus negócios. Nunca. Essas imagens fazem parte do hipnotismo universal. E se pudermos acreditar que existe um universo mortal material, nós também fizemos parte desse hipnotismo. O hipnotismo é o erro e somos nós que temos que corrigi-lo através da compreensão de que um Deus é a maioria. O momento em que uma pessoa conhece a verdade, ou pode recorrer a alguém mais elevado em consciência, que pode conhecer a verdade para ela, que um lado de Deus é a maioria. Isso quebra o feitiço. Então, o que ele está dizendo aqui? Se a pessoa recorre a alguém com uma consciência elevada, ou seja, a pessoa, um praticante, por exemplo, quebra-se o feitiço, porque ela vai começar a praticar, vai começar a entender os princípios que são explicados e vai começar a praticar. Por isso que é importante, meus irmãos, fazer parte de um grupo de estudos profundo. Porque a pessoa que tem consciência ali, ela vai tirar as dúvidas, ela vai, você vai estudar, você vai começar a praticar estes princípios diariamente, mesmo que no início você esqueça. Mas você vai estar estudando, você vai estar recebendo mensagem no seu telefone do grupo de estudos, você vai estar relembrando a sua atividade que você tem que fazer. É um compromisso que você tem com Deus, inicialmente, quando você inicia esse caminho. Próximo subtítulo aqui. Vá e não peques mais. Voltando um pouquinho aqui no capítulo anterior, tá? Isso aqui é o Wendell Phillips, discurso de novembro de 1859. Isso aqui é um praticante da ciência cristã, tá? Wendell Phillips, foi um discurso dele de 1859 na plataforma da ciência cristã, no culto da ciência cristã. Então Joel, ele estudou a fundo, ele estudou a fundo a ciência cristã, né? Os ensinamentos da senhora Eddy, foi para a maçonaria, estudou metafísica, estudou tudo. Foi para o Oriente estudar como os povos viviam lá. Então Joel estudou tudo para compilar o Caminho Infinito. Bom, o Caminho Infinito está pronto. Trabalho do professor Hélio Couto, Ressonância, está pronto. Então, nós agora, o que nós estamos fazendo? Nós que estamos ressoando com esses ensinamentos, nós vamos estudar a tudo isso para cada um de nós fornecer um entendimento para nossos irmãos que estão precisando de ouvir a verdade.
Ponto, gente. Não é, fazer um drama total, porque a gente não é 2 ou 3 que detêm o conhecimento. Isso é ego, isso é coisa do ego. Então não é o verdadeiro ensinamento. O verdadeiro ensinamento é que devemos passar para mais pessoas aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece e se desfruta. Vocês entenderam? E não devemos pensar, como Jesus falou, nos preocupar com as prementes obrigações da vida humana. Que quando a gente começa a compartilhar, a lançar o nosso pão às águas, compartilhar o nosso conhecimento, as coisas são nos dadas por acréscimo. E isso é amor incondicional, meus irmãos. Agora, é completamente diferente do amor que as pessoas pensam que é. Porque as pessoas escolhem isso. Isso é do sentimento, do sistema emocional de cada um, que vai ter uma visão, a visão de mundo de cada pessoa. Então, por isso que a verdade é nua e crua. Por isso que esses estudos do Joel, eles não precisam... a gente tem que parar de olhar isso aqui como um conto de fadas, como uma história de amor linda e maravilhosa. Não, isso aqui é a verdade, meus irmãos. Isso aqui é para a gente estudar e ver nas entrelinhas o que ele quer dizer. Nas entrelinhas o que ele quer dizer. Porque as pessoas escutam o áudio do Joel, acham lindo, maravilhoso. Mas e aí? Em suas vidas práticas, o que mudou? Qual é a percepção que teve? O que foi confrontado com a vida que ela está vivendo? Então por isso que demora. Anos e anos e anos e anos, como o professor Hélio Couto explica. E eu custei 40 anos para entender isso. Comecei aos 37 a estudar isso. 37 anos comecei com o meu processo com a ressonância harmônica. Há 4 anos estou no meu processo da ressonância harmônica. E não vou parar porque é transferência de informação. Não é terapia. Terapia eu já passei. Já fiz consulta com um psiquiatra, já fiz atendimento com psicanálise. Tá? Então tudo aquilo que foi me dito e tudo aquilo que foi trabalhado foi limpando a consciência, de uma certa forma foi ajudando ao meu desenvolvimento. E todos os dias eu mantenho a prática disso. Não esqueço nunca, jamais. Porque há um sentimento em mim que esses estudos aqui, esses estudos são a minha vida. Esses estudos, gente, são o meu conforto, o meu baluarte. Esses estudos aqui é o meu trampolim. Para realizar o sonho de ver este mundo feliz. Eu vou continuar aqui. Vá e não peques mais. O mesmerismo pode ser quebrado, mas isso não significa que a pessoa deshipnotizada não possa em breve voltar e entrar nele. Então é assim. Mesmo por isso que a gente tem que orar e vigiar todos os dias. Mesmo a gente estando estudando, a gente elevando um pouquinho a consciência, a gente pode voltar para o mesmerismo, para o hipnotismo, porque ele existe e ele é a realidade deste mundo. O hipnotismo, mas a nossa realidade é espiritual. Então, devemos nos manter na consciência espiritual, que é muito sutil. Por isso que nós devemos estudar e praticar todos os dias. Se ela não se conformar com a visão elevada, nada vai impedi-la de escorregar de volta ao mesmo pecado, à mesma doença ou uma diferente. Jesus disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Em outras palavras, liberto-te e te dou-te a tua liberdade através da minha compreensão da tua natureza espiritual, mas não voltes atrás e te entregues de novo à mortalidade. Se uma pessoa que é curada não muda o seu modo de vida, isto é, se voltar atrás e pecar de novo, pode descobrir que uma coisa pior virá sobre ela. Então eu vou contar aqui, vou terminar aqui
esse tópico para ir chegar no outro subtítulo, e vou contar uma historinha para vocês aqui que foi relatada em palestras, tá? O mundo interpreta mal o significado da palavra pecado. Significa não apenas ficar bêbado, cometer adultério ou roubar. Pecado é muito mais do que isso. O pecado é realmente a aceitação de um universo material. Voltar à crença de que existem seres humanos é o pecado que lança uma pessoa de volta à doença e ao pecado novamente. O que o mundo pode chamar de pecado, roubo, mentira, trapaça e adultério, é da mesma natureza da doença. É apenas mais uma forma de hipnotismo. Então tudo, por exemplo, vamos contar a historinha então, e a gente termina por aqui este tópico, já deu 40 minutos desse estudo. Então a gente falou hoje do que a gente leu, né? Então temos o próximo aqui subtítulo para o nosso próximo vídeo, que vai ser a parte 3 deste capítulo, né? Desse estudo magnífico que é a realização da unidade de Joel Solomon Goldsmith. O hipnotismo é a substância de toda a discórdia. Então, parte 3 desse estudo no próximo vídeo. Bom, a história é a seguinte, gente. Não é história, isso está documentado em uma palestra do professor que ele conta. Que é um estudo que eles fizeram de uma pessoa que estava com câncer em estado terminal. E a pessoa, ela fez de tudo e estava morrendo. Então daí ela viu que existia um meio de cura, tá, deste câncer. E a pessoa, ela foi e percebeu, né, intuitivamente ela foi a procurar este meio de cura para curar este câncer que estava na fase terminal. Então a pessoa, ela recebeu uma sugestão no início e ela deu uma melhorada, né? Uma melhorada. Ela viu uma matéria que tal forma, tal condição melhoraria, né? Ou curaria do câncer. Então ela leu aquilo ali, automaticamente ela foi lá e o médico se impressionou com aquilo. Se impressionou com aquilo, que viu que ela estava melhor e, bom, resolveu dar um remédio placebo para ela. Então ela leu aquilo ali, curou e tal, e o médico voltou lá e o médico deu, agora eu vou te dar aqui, resolveu que ela voltou a cair, né? Porque a pessoa deu uma melhorada e ela voltou a piorar. Aí o médico pegou, então resolveu dar um comprimido placebo, um remédio placebo, né? Uma injeção, aplicou isso na pessoa e a pessoa melhorou instantaneamente. Essa pessoa foi para casa, estava bem, curada do câncer. O que essa pessoa fez? Ela pegou e leu em uma revista, em um jornal, que todas as medicações não dariam certo conforme aquele tipo de câncer que ela estava sentindo. 48 horas depois, a pessoa morreu. O que significa isso? Ela não mudou a consciência. Ela ficou incessantemente procurando prova com que ela estava sentindo não era cura. Ela queria provar que aquilo era cura. Então ela ficou lendo e remoendo, ela não acreditou que ela estava curada. E ela estava curada. E a pessoa morreu depois de 48 horas. E aí, meus irmãos, o médico deu o remédio placebo, ela se curou. Foi um estado mental. Por isso que eu digo que o estudo do caminho infinito não é mental. É consciência. Então, no mental, a pessoa melhorou. Só que daí ela foi para casa, estava bem, começou a ler. Começou a furuncar, né? Porque as pessoas começam a furuncar. Exame, até criar uma doença. Então ela furuncou. Leu ali. Esse tipo de câncer não existe medicação. Não existe no estado que se encontra, em tal estado, tarará, só o tempo para a pessoa morrer. Que é essa mensagem, né? Entre linhas. Ela viu isso, 48 horas depois, morreu. Então isso acontece, meus irmãos, todos os dias em nossa vida. O versículo de ontem, segunda-feira,
que eu estou sempre dizendo aqui para vocês estudarem os 5 primeiros vídeos deste estudo, que estão os versículos. O versículo de segunda-feira diz que confia no Senhor com todo o teu coração e não te inclines no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará suas veredas. Obrigado.